Fala, Flagramável! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os últimos ajustes do Flamengo para a final desse domingo, o não definitivo na novela Jorginho, a confirmação da venda de Lohan para o CSKA e os bastidores da saída repentina de Alcaraz. Essas e outras informações e opiniões do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like aí, a sua curtida para dar essa moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, é totalmente de graça, é só clicar no botãozinho aí. Assim você não perde essas informações do dia a dia do Flamengo e também ajuda o canal aqui a crescer. Somos um canal novo, estamos em busca dos primeiros 500 inscritos, está faltando muito pouco e você pode ajudar a gente, vai ser muito importante para mim. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Falando desse último treino do Flamengo antes da final, treino esse que aconteceu neste sábado, às 9h30 da manhã, foi bem cedo o treino, o Felipe Luiz, como vocês sabem, poupou os titulares no jogo contra o Sampaio Corrêa, mas eles treinaram no Ninho do Urubu. Na sexta-feira, que foi o dia da viagem para Belém, eles foram a campo novamente lá no CT, enquanto quem jogou no dia anterior ficou no treino regenerativo. Ou seja, o único treino com o elenco completo foi nesse sábado em Belém. Foi com portões fechados, o Botafogo treinou no CT do Paysandu, o Flamengo treinou no CT do Remo, times que também têm uma certa rivalidade. E ao que tudo indica, o Arrascaeta vai ser titular, ele estava sendo preparado exclusivamente para esse jogo. O provável time do Flamengo é aquele que todo mundo conhece, né? Mas a única dúvida que tinha era no ataque, se o Luiz Araújo ia começar como titular ou não. E o que os nossos colegas que cobrem, estavam lá por perto, apesar de não ter sido aberto à imprensa, dizem que no ataque teremos Plata e Bruno Henrique. O time do Flamengo ficaria então com Rossi, Wesley, os dois Léos, Ortiz e Pereira, Alexandre. No meio-campo, aquilo que a gente já conhece, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. E no ataque, como eu havia dito, Plata e Bruno Henrique. Logo em seguida a esse treino, às 9h30 da manhã, nós tivemos uma coletiva, né, que está tendo sempre depois de um treino do Flamengo. Dessa vez nós tivemos a entrevista com o Cebolinha. Ele falou muitas coisas interessantes, né, principalmente com relação a essa lesão, a recuperação, e de como o Felipe Luiz foi importante nessa recuperação dele, que dizem que é uma das lesões mais difíceis que um jogador pode passar. Ele falou um pouco sobre a ansiedade, né, por esse título, e detalhe que ele não falou ansiedade pelo jogo, ele falou ansiedade pelo título. Então, assim, mostra que o time do Flamengo está querendo muito, apesar de ser um jogo só para muitos, um campeonato que não tem muita importância, ele mostrou que o clima tá querendo, né, tá bom para isso. Ele falou o seguinte, ó, clima muito bom, o grupo está bem confiante, o trabalho tem sido bem feito, tanto nos jogos quanto na preparação diária. Ansiedade tem, obviamente, por se tratar do primeiro título, por ser um clássico também. Eu, particularmente, muito ansioso por voltar a jogar no segundo jogo da temporada, depois de tanto tempo parado. Espero que no domingo a gente comemore, disse o atacante. Pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, eles estão muito mordidos por conta das derrotas que o Flamengo teve no Botafogo, pro Botafogo em 2024. Então ficaram meio mordidos com relação a isso, até porque houve muito deboche, muita provocação de alguns jogadores do Botafogo, apesar do time ter mudado muito, fica essa ideia de que o Flamengo precisa dar o troco, né? Então eu acredito que o Flamengo vá com sangue nos olhos para esse jogo aí. Esperamos realmente ver, já que o Felipe Luiz vai escalar o time principal, esperamos ver um grande jogo. Mudando de assunto e falando aqui um pouco dos bastidores do Flamengo, nessa janela tá tudo muito agitado, falando dessa novela do Jorginho. A última informação que nós tivemos é que o Flamengo tentaria uma última conversa nesse final de semana com o Arsenal, né? Porque estaria tudo certo com os empresários, os representantes do Jorginho. Então, a informação trazida pelo Vene Casagrande é que o Boto ligaria nesse final de semana para o Arteta diretamente para conversar com ele. Por quê? Porque a primeira sinalização do Arsenal foi que não liberaria o jogador. Então, o que restou, né, e essa negativa, o Arsenal não deu para o Flamengo. O Arsenal deu para os representantes do jogador, para o seu staff. E ainda assim, o Flamengo tentava uma cartada final. E essa cartada final, segundo aqui a Letícia Marques do GE, ela de fato ocorreu, como o Vene havia dito, mas não deu certo, né?
o Arteta negou mais uma vez, então o Boto ligou pessoalmente para ele, conversou sobre o projeto do Flamengo, mas parece que o mesmo problema de antes foi citado, né? Que é o tempo que o Arsenal vai ter para contratar alguém para a posição devido às grandes lesões. Então, assim, a grande quantidade de lesões que o Arsenal tem. O Arsenal hoje está envolvido em 3 campeonatos, que é a Copa da Liga Inglesa, a Premier League e a Liga dos Campeões, que ele está muito bem. Ficou em terceiro lugar aí na classificação em 36 clubes. Então, assim, hoje o Arsenal não pensa em liberar o Jorginho e por isso deu essa negativa que foi confirmada novamente pelo Mikel Arteta, né? Então, o diretor aqui, a Letícia Marques, trazendo isso com exclusividade, né? O Flamengo deu essa cartada, o José Boto ligou na tarde desse sábado para ele, mas ele, mais uma vez, negou. Realmente, a quantidade de lesões que esses clubes sofrem nesse momento do ano é muito alta. E o Jorginho, como nós vimos no último jogo da Champions, jogando como titular, fazendo gol de pênalti, ele ainda é muito importante no time do Arsenal, diferente do Danilo na Juventus, que estava totalmente afastado. A informação que a Letícia Marques traz também é que o Jorginho ainda assim gostaria muito de vestir a camisa do Flamengo nessa temporada e inclusive cedeu em alguns pontos na negociação. Então, hoje, o que é possível é um pré-contrato que precisa ainda ser acertada essa questão de valores e tempo do contrato, mas que nesse momento o Flamengo não vai contar com o Jorginho. Ou seja, Jorginho só no meio do ano de 2025, infelizmente. Para uns isso é bom, porque ele não vai se desgastar jogando Carioca, né? Então ele vem de uma forma um pouco mais preparada para o Flamengo vai conseguir preparar melhor o terreno para ele. Claro, ele não vai se entrosar com o time como a gente gostaria, mas a gente, pelo contexto, já sabia que isso não ia acontecer. Então a gente aqui não fica tentando iludir o torcedor falando que isso é possível, né? A gente sempre colocou aqui que o contexto é muito diferente do contexto do Danilo, por exemplo. Ele que provavelmente vai entrar em campo mais uma vez nesse domingo, à 1h30 da tarde, o Arsenal enfrenta em casa o Manchester City, provavelmente o Jorginho vai jogar. Agora é esperar o meio do ano para ver se o Flamengo consegue realmente esse pré-contrato aí. Mudando um pouco de assunto e falando aqui do basquete, o Flamengo foi campeão da Super 8, que é esse torneio que acontece no meio da temporada da NBB. O Flamengo ganhou do Minas, em Minas, por 64-61. E nesse momento, né, o Flamengo vira o tetracampeão da Super 8, que é um torneio novo aí. Então, parabéns ao orgulho da nação, que é o basquete do Flamengo, né, que joga no Maracanãzinho. Inclusive, o próximo jogo é no dia 9, pela Copa Libertadores do basquete contra o Boca Juniors na Argentina. Já no NBB, ele volta a jogar no dia 13 contra o Fortaleza no Maracanãzinho. Atualizando um pouquinho aqui da situação do Alcaraz, que pegou muita gente de surpresa, como eu disse no vídeo anterior, trouxemos algumas informações novas, né? Trazemos nesse momento, que o Alcaraz, ele a princípio não foi comunicado desse acordo do Flamengo com o Everton. Esse acordo chegou na madrugada, depois do jogo do Sampaio Corrêa. O Flamengo aceitou de primeira, o Felipe Luiz chamou ele num canto, conversou, explicou que ele não teria chance no time, não conseguiria desenvolver o futebol dele, e aí sim ele falou sobre a proposta. A princípio, o Alcaraz gostaria de ficar no Flamengo, ele já estava se adaptando e queria dar essa volta por cima, ficou muito feliz com a partida que ele fez, quase fez um golaço e meteu um gol de cabeça. Os próprios companheiros, não sei se você lembra, abraçaram e comemoraram junto com o Alcaraz esse gol que ele precisava tanto. Mas, como a gente sabe, o Flamengo forçou muito essa saída, porque, de fato, além da grana que o Flamengo economizaria, né, retornaria uma grana que o Flamengo investiu, existe sim essa sensação de que ele não encaixaria no estilo de jogo do Felipe Luiz. Isso era dito claramente pelo próprio técnico em algumas coletivas, né? É um jogador muito caro para não ser titular absoluto. Se a gente for observar outros jogadores que custaram esse valor, são jogadores que tinham que no Brasil fazer uma diferença gigante. Para você ter uma ideia, o Luiz Henrique do Botafogo, que ganhou o Brasileiro e a Libertadores, custou 20 milhões de euros. O Alcaraz custou a mesma coisa para ser banco.
E um jogador jovem, com 21 anos, que precisa jogar para se valorizar, até para o Flamengo pensar em revender, né? Vender e ganhar mais dinheiro em cima dele. Para você ter uma ideia, o Vitor Reis do Palmeiras, acho que é esse o nome dele, Vitor Reis, ele vai ser vendido por 35 milhões de euros. Mas por quê? Porque é um zagueiro consistente, um zagueiro que joga, é titular do Palmeiras. Não dá para você vender um banco por 35. Né? Então o Alcaraz, ele não se valorizaria e seria muito caro para continuar no banco de reservas. Até porque o salário dele era alto e o Flamengo tinha um contrato com ele até 2029. Ou seja, o Flamengo pagaria cerca de 100 milhões somente em salários para ele até o final de 2029. Ou seja, foi uma economia em tanto, né? Não está totalmente fechado. Nesse final de semana ele está em Londres fazendo os exames. E assim que for aprovado, aí sim assina o contrato, porque na janela, né, da Europa, a janela dessa transferência fecha nessa segunda-feira, dia 3. Chegando aqui no finalzinho do nosso vídeo, falando um pouco do Lohan, a venda foi concretizada. O valor eu já tinha passado aqui para vocês, né? São 8 milhões de euros por 80% do jogador. O Flamengo mantém 20% de uma venda futura e a forma de pagamento vão ser 4 milhões imediatamente e mais 2 milhões em cada janela desse ano. Então, ou seja, o Flamengo parcelou, mas parcelou por um ano só. Então, o Flamengo recebe mais 2 milhões no meio do ano e 2 milhões no final do ano, totalizando esses 8 milhões de euros. Uma notícia que a gente tinha trazido em alguns vídeos anteriores sobre a possibilidade do Flamengo lucrar com a contratação do lateral esquerdo Ramon pelo Internacional. O Flamengo tem 20% de mais-valia desse jogador que pertence ao Olympiacos. O Inter até acertou a compra do jogador. O problema é que o Inter não pagou a mais do que o Flamengo ganhou com relação ao jogador. Então essa cláusula de mais-valia ela não foi ativada, porque o Inter pagou exatamente 1,5 milhão, que foi o mesmo que o Flamengo vendeu, por 50% do jogador. Ou seja, nem o Inter, né? Porque o Inter, na verdade, não tinha que pagar nada, quem tinha que pagar era quem receber. O Olympiacos não vai pagar nada para o Flamengo. Então, apesar do jogador ter fechado o contrato com o Inter, dessa vez o Flamengo não vai lucrar com esse jogador da base. Acho que as informações do vídeo de hoje é isso. Vamos torcer para que o Flamengo saia campeão nesse domingo. Lembrando a você que amanhã, na segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente tem uma live que vai ser a primeira live do ano aqui do nosso canal, com outros flagramáveis para a gente discutir um pouco esse ano do Flamengo, essa janela de transferências e tomara que também o título da Supercopa do Rei. É isso, flagramável. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, comenta o que você achou, comenta o que você achou dessas notícias e informações que nós trouxemos. Se você ainda não segue, eu te convido a seguir para você não perder outras informações do dia a dia do Flamengo. E não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Abraço!